Oi, hoje é a resenha do conto O Crime do Dr. Cerdeira, escrito por Fernando Pessoa, aqui na sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. O mesmo nome, de banal a mais, fazia sorrir. Ambrósio Marques Cerdeira. A profissão, se a descrevemos exatamente, faria sorrir também. Assistente perpétuo de biologia na Faculdade de Medicina. Deve-se dizer que o adjetivo perpétuo nem era do cargo nem dos anuários. Era nosso, dos que o conhecíamos e que sabíamos que aquele pobre diabo, como nunca teria outro nome senão aquele, também nunca teria outro valor que não este. Assim começa O Crime do Dr. Cerdeira, que conta a história exatamente do Cerdeira, obviamente, desse assistente lá numa certa faculdade lá em Lisboa. Sim, é daquele tipo de professor, assistente, que sempre é espizinhado pelos alunos. Como até já dava para perceber nesse comecinho de texto, né? Quem narra é um dos alunos dele. Mas o que importa é exatamente o que chama a atenção o título aqui desse conto, O Crime do Dr. Cerdeira. Mas exatamente o que foi que ele fez, o que foi que ele cometeu? Bom, a gente não tem muitos detalhes, na verdade isso aqui é uma história que deixa muito em aberto muitas coisas. E aliás, eu nem posso mais comentar nada, porque senão estraga a experiência de ler esse conto aqui, que talvez seja curto até demais. Minha avaliação do texto. Bom, acabei de dizer que esse conto é curto em excesso, porque exatamente ele tem tudo a cara de ser inacabado. Pois é, aliás, muitos contos que estão contidos aqui nessa coletânea do Fernando Pessoa, na verdade, não estão realmente finalizados. Alguns a gente tem a plena certeza, quer dizer, a gente não, né? Quem organizou aqui essa seleção de textos do autor português. Ele diz pra gente que realmente ele tem a plena certeza que estão completamente inacabados. Porém, outros textos, de acordo com a estrutura que o Fernando Pessoa se valeu para contar a história, bem fragmentada, também passa essa impressão, como foi, por exemplo, o caso do conto da semana passada, que realmente era um monte de coisas assim bem desconexas e pareciam que realmente podiam ser colocadas em qualquer ordem e também podia estar ainda faltando muita coisa. Mas, no caso especificamente do conto aqui dessa semana, ele é dividido em três partes. A primeira parte, que é exatamente esta situação onde os alunos ficam tirando sarro desse professor assistente, o Dr. Cerdeira, é uma coisa bem tradicional. A gente não percebe que esse conto, podemos assim dizer, está incompleto, porque na verdade a estrutura realmente é das mais tradicionais, ou seja, a apresentação de um certo protagonista da história, alguns antagonistas, e daí, quando digamos que a história vai começar, a gente percebe que a história não começa, porque inclusive já acaba. Pois é, na verdade, o primeiro bloco dá todo o chamariz de que esse professor tem um certo comportamento alterado, mas não que ele está cometendo exatamente já o crime. Na verdade, se chama atenção, é um pequeno spoiler que eu posso dar, aliás, eu posso dar vários spoilers aqui a respeito dessa história, que não tem problema. Mas acontece que um certo aluno, que talvez seja o que está contando para a gente essa história, ele percebe que o Cerdeira está de rabicho com uma certa condessa. E ele vai contar para os outros alunos ali da faculdade, e todo mundo, claro, não acredita. Você tem certeza disso? Mas meio que fica um pouco aquilo, fica um zum zum zum, mas o pessoal meio que esquece. Passado alguns dias, ele volta a dizer, esse aluno volta a dizer, olha, eu tenho já certeza disso, que realmente ele está afim da condessa. Aí todo mundo fica meio indignado, né? Porque, poxa, como é que um cara daquele, né, que todo mundo tira sarro, né, vai conseguir ficar com a condessa, né? Ou pelo menos se interessar por ela. De qualquer forma, cria-se uma situação bastante interessante. Só que aí, o narrador aqui da história, talvez esse aluno que se chama Teles, ele diz, eu acho que eu não contei para vocês porque eu tenho certeza que ele tem interesse na condessa, né? E todo mundo concorda. Realmente, você nunca contou pra gente, você só fala, mas não dá detalhes de como isso é verdade ou não. Aí acaba esse primeiro bloco do capítulo e quando começa o segundo a gente pensa que vai ter então maiores explicações a respeito desse interesse amoroso do Cerdeira para com a condessa. E você já começa a maquinar também. Será que isso aí tem a ver com o crime que ele cometeu? Bom, na verdade, a segunda parte
é realmente uma visão do personagem protagonista aqui dessa história. A gente tem uma situação onde ele está inserido num contexto que ele até premedita a morte de alguém, mas na verdade a gente não tem certeza se ele cometeu algum crime, por exemplo. É um segundo bloco bastante estranho, meio fantasioso, inclusive. Totalmente diferente do primeiro, que era completamente realista, bem pé no chão. Mas o segundo já tem uma pitadinha assim de fantasia. Não vou dizer exatamente o que acontece aí, porque é interessante vocês lerem e é algo que eu posso dizer a melhor coisa que tem aqui no texto, com certeza. Porque o primeiro bloco é uma coisa meio tradicional, né? Não tem nada demais. Mas enfim, também passado esse segundo bloco, que fica completamente misterioso, com essa pitadinha de fantasia, aí vamos para o terceiro e última parte, e aí é uma coisa completamente desconexa, esse final do conto que você fica, pera aí, tá precisando mais alguma coisa para completar. E é onde a gente tem certeza absoluta que sim, esse conto está completamente incompleto, porque esse terceiro capítulo está todo desabranjado. Essa palavra existe? Bom, enfim, não importa. O que vale é que realmente o pessoal parece que não terminou essa pequena história e a gente fica sem entender nada. E pior, e aí vai um belo de um spoiler, mas que também não prejudica a leitura. Nós não ficamos sabendo que diabo de crime que o Cerdeira cometeu. Claro, na segunda parte há uma indicação de talvez um crime, mas aquilo fica um pouco vago, porque está inserido num contexto um pouco fantástico. A gente fica na dúvida. O que será que aconteceu para aquilo que acontece por lá ter acontecido ou não? Porque também fica vago se aquilo ali é verdade ou não. A terceira parte, como é totalmente assim, um tipo de até fluxo de consciência a gente pode considerar, aí fica, nada se conecta com nada. Ou seja, as três partes desse conto, elas ficam completamente blocadas, fragmentadas, evidenciando que sim, é um texto que não foi finalizado, e a gente fica literalmente a ver navios. Sim, porque a história começou um pouquinho, a gente começou a ter ideias, imaginar algumas situações que pudessem acontecer por aqui, e de repente tudo se encerra e a gente não entende nada. É uma coisa meio frustrante. O pior que não é tão, o texto em si, ele não é maçante como foi o da semana passada, que eu realmente considerei uma coisa bastante tediosa. O problema disso aqui é que ele tem até uma proposta inicial ok, bacana, uma segunda metade que deixa a gente realmente interessado em saber como tudo aquilo vai se desenvolver, e depois a terceira parte realmente ela não casa com nada e deixa a gente completamente com a sensação que fomos enganados. A gente não sabe por que o Fernando Pessoa não terminou esse texto, porque com certeza do jeito que está, não dá para dizer que aquilo, a terceira parte, é um final. Não mesmo, com certeza. Enfim, para o crime do Dr. Cerdeira, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 2,5 asteriscos. Realmente fica na média, não dá para dizer nem que é bom nem que é ruim. Eu poderia até dar uns 3, talvez, mas no fundo eu fiquei mais frustrado do que mais interessado, mais animado, que veio um texto mais interessante que da semana passada. E bom, ainda estou esperando aqui nessa coletânea do Fernando Pessoa que apareça um conto realmente que eu possa dizer, puxa, esse já está valendo o livro. Porque por enquanto realmente nada me agradou. Claro, o primeiro conto que a gente viu aqui tinha uma certa estrutura que muita gente pode ler e gostar bastante. O segundo realmente acho que muita gente não vai gostar mesmo. Acho que todo mundo não vai gostar. E esse aqui fica com essa sensação de vazio, né, de estar incompleto, e realmente também não pode agradar. Ou seja, no geral posso dizer que o primeiro conto foi bacana, os dois outros depois não. Mas ainda é pouco, que eu quero que ainda aconteça vários contos interessantes por aqui, porque tem bastante ainda para ser lido, vários bem curtinhos. Se eu não me engano, acho que só o Banqueiro Anarquista, que realmente é um dos maiores e é bastante longo, inclusive. Mas enfim, semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente continua aqui com essa coletânea do Fernando Pessoa. E claro, amanhã a gente vai para mais uma história indiana aqui de Jhumpa Lahiri, que por enquanto é a melhor coletânea que eu estou lendo aqui nesse comecinho de 2020. Gostando bastante do que essa escritora está oferecendo aqui pra gente. Aliás, recomendo bastante esse livro aqui, por enquanto. Como eu disse, é um dos melhores nessa primeira fase do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Mas, enquanto o próximo vídeo resenha não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse comecinho de ano. E tchau!